tudo bem? Vamos para mais uma aula, gente? Vamos lá, turminha? Nós vamos falar sobre frase, oração e período. E ainda vamos aí nessa aula, nós vamos falar também sobre oração coordenada e oração subordinada, tá bom? Vamos lá? Vamos começar por frase. Frase é todo conjunto de palavras que exprime sentido, capaz de estabelecer comunicação. Então, a palavra da comunicação, vamos supor, ai, ai, vocês entenderam? Ai, ai, entenderam? Tá dando comunicação, olha, é só uma palavrinha, ai. Se eu colocar essa palavrinha ao léu sem letra maiúscula, sem pontuação, se eu só escrevesse essa palavra ai no caderno, não ia dar em nada. Agora se eu falar assim, ai, olha a entonação. Então, vocês estão entendendo que eu estou sentindo dor. Alguma coisa aconteceu. Então, eu estou estabelecendo o quê? Comunicação, certo? Eu estabelecendo comunicação, eu tenho o quê? Uma frase, certo? Então, olha, socorro, socorro, socorro. Olha a entonação. Olha, eu estou estabelecendo comunicação, tá bom? Então, eu tenho aí uma frase, certo? Olha, quanta bagunça. A outra, ó. Tem sentido? Tem. Então tenho frase. Olha, se de repente eu escrevo assim a palavra fogo no caderno, só fogo. Tem algum sentido? Não tem. Agora se eu falar assim, fogo, fogo, olha, ou então ter algum ponto, um ponto de exclamação nele, ter uma letra maiúscula, eu estou estabelecendo comunicação. Eu estou com a única palavrinha está dando sentido, ó. Fogo, fogo! Vocês vão entender, vocês vão sair correndo. É fogo, tá pegando fogo em algum lugar, então vocês vão sair correndo. Por quê? Tá dando sentido, vocês estão entendendo. Eu estou fazendo vocês entenderem o que eu estou falando. Fogo, fogo! Tá? Então é isso. Vamos lá ver o que nós temos aí? Ó, a frase ela pode apresentar verbo ou não. Ela pode ter verbo ou não. Então, se ela tem verbo, ela é chamada de frase verbal. Se ela não tem verbo, ela é chamada de frase nominal. Olha ali. Cuidado, cuidado. Ó, cuidado. Olha, estou estabelecendo comunicação, não estou? Tem verbo nessa oração? Nessa palavra? Não. Então, é uma frase verbal. Belo serviço seu, Jubiscleusa. Olha, tá, tem algum verbo ali? Não, não tem verbo. Não tem. Então, eu tenho ali uma frase nominal, certo? Corra! Corra que a chuva está chegando. Olha, corra que a chuva está chegando. Então, eu tenho ali verbo, não tenho? Eu tenho corra, o verbo correr, e eu tenho, ó, está chegando. Eu tenho uma locução ali, né? Está chegando. Então, eu tenho ali uma frase verbal, ok? Então, se tem verbo, a frase é verbal. Se não tem verbo, a frase é nominal. Por que nominal? Porque ela só tem nomes, né? Ela só tem nomes, ela é feita só de nomes. Se tem verbo, ela é verbal porque ela tem verbo, ok? Na escrita, os limites da frase são indicados pelo quê? Pela letra maiúscula e pelo sinal de pontuação. Então, nós temos ponto final, nós temos ponto de exclamação, nós temos ponto de interrogação, nós temos reticência. Então, são os pontos, né? São os sinais de pontuação. Então, depende da entonação e do sinal de pontuação, nós temos um tipo de frase que nós chamamos, né? Fora ela ser uma frase verbal ou uma frase nominal, ela também tem um tipo de nome. Então, vamos lá, ó. Meu pai foi jogar bola. Meu pai foi jogar bola. Então, eu tenho aí o quê? Uma declaração. Eu estou fazendo uma declaração, né? Então, se eu tenho uma declaração aí, olha, tem algum... meu pai foi jogar bola. Então, eu só estou declarando. E olha, nós temos um ponto final ali. Então, essa aí nós chamamos de declarativa. Então, ela é uma declarativa afirmativa. Se eu falasse assim, meu pai não foi jogar bola. Então, eu tenho uma declarativa negativa. Ok? Olha, que horror! Nossa, que horror! Então, eu estou estabelecendo aí uma entonação mais exaltada, né? Tem com mais expressividade, olha. Que horror! Nossa, que horror! Né? Além, então, tem algo assim a mais, né? Eu estou colocando os meus sentimentos aí, estou sendo mais expressiva aí, com uma entonação mais exaltada. Então, geralmente essa
frase que nós chamamos de exclamativa, ela vem com ponto de exclamação. Ou ela pode também vir com ponto com reticência, nós chamamos os 3 pontinhos, tá? Então, ó, que horror! Então, é uma frase exclamativa, porque eu tô colocando toda uma emoção para fora, tá? Que dia ele volta? Eu estou fazendo o quê? Uma pergunta? Se eu estou fazendo uma pergunta, tem um ponto de interrogação no final, então eu tenho aí o quê? Uma interrogativa. Notem até agora, todas essas frases iniciam com letra maiúscula e termina com sinal de pontuação, certo? E olha a outra. Fale mais baixo. Eu estou fazendo o quê? Eu estou dando uma ordem? Eu estou fazendo um pedido? Né? Então, nós temos aí uma imperativa. Lembra de imperador? Os imperadores, o que eles fazem? Eles dão o quê? Uma ordem. Então, nós temos aí uma imperativa, porque nós temos uma ordem, nós temos o quê? Me deu um branco, gente. Me perdoa. Então, nós temos aí uma ordem, está uma evocação, né? Estou pedindo, estou dando um conselho, né? Olha, você faça isso, né? Então é isso, ó, estou dando um conselho. Então nós temos aí uma imperativa e nós temos, além de ter uma entonação mais forte, eu tenho o que aí? Um sinal de exclamação, né? Que pode vir com sinal de exclamação, também pode vir com um ponto final. E eu tenho o que? Um verbo no imperativo. Então essas frases normalmente elas vêm com um verbo no imperativo, tá? Então nós temos aí os 4 tipos de frases, né? Vamos lá? Vamos ver o que nós temos mais? Oração, vamos falar de oração. Oração, o que é? É todo um enunciado que se organiza em torno de um verbo. Então, se eu tenho verbo, eu tenho oração. Se eu falo em verbo, eu falo em oração. Se eu falo em oração, eu falo em verbo, tá? A oração, ela existe se ela tem um verbo. Se ela não tem um verbo, ela não é oração. Ela é apenas uma frase. Então, ela pode ser... A frase, ela pode ser uma oração, mas uma oração não pode ser uma frase, entenderam? Por quê? Porque a frase, ela pode ter verbo ou não. Uma oração, ela não pode ter... Ela é constituída de verbo, ela tem verbo, tá? Então, vamos lá. Verbo e locução verbal, né? Tanto faz. Olha, que belo serviço você fez, Jubes-Cleusa. Eu tenho verbo nessa oração? Eu tenho um verbo fazer ali, ó, fez. Se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração, ok? Olha, você viu a contagem? Um verbo, uma oração. Quero que você cuide dessa roupa, menino. Eu tenho verbo aí? Tenho, então eu tenho oração. Quantas orações eu tenho aí? Então eu tenho o que? O verbo querer e o verbo cuidar, né? Então eu tenho 2 verbos, 2 orações, certo? É preciso que corramos porque a chuva está chegando. Então eu tenho aí 3 orações, 3 verbos, ou uma locução verbal, né? Opa! Então, uma oração, 2 orações, né? Então, vamos lá? Vamos ver o que nós temos mais por aí? Vocês entenderam? Então, em torno de uma oração, nós temos que ter, para ser uma oração, nós temos que ter um verbo ou 2 verbos. Se tem 2 orações, se tem 2 verbos, 2 orações. 3 verbos, 3 orações. 4 verbos, 4 orações. E assim vai, tá bom? Frase vezes oração. Por quê? Qual a diferença de uma frase e uma oração? Foi o que eu falei. Uma frase, ela pode ser uma oração. Por quê? Porque ela pode ser verbal ou nominal, certo? E uma oração, ela não pode ser uma frase, né? Vamos lá, ó. Por quê? O verbo, ele é uma oração, não é? A oração é um verbo, certo? Então, nós pensamos assim, oração, verbo, verbo, oração. Oração, verbo, verbo, oração. E a frase, nem toda a frase vem constituída do quê? De verbo. Por quê? Porque nem toda frase é uma oração. Porque nem toda frase é constituída de verbo, lembra? Ela pode ser uma frase nominal, então ela não tem verbo. Se ela não tem verbo, ela não é oração. Ok? Pegaram? Entenderam? Então vamos lá. Belo serviço seu, Jubes-Cleusa. O que é aí? Eu tenho o que aí? Eu tenho frase ou tenho oração? Repare, ó, belo serviço seu, Jubes-Cleusa. Eu tenho uma frase. Por que eu tenho uma frase?
Porque eu não tenho verbo. Olha lá, vocês encontraram algum verbo ali naquela frase? Não, não tem. Então é uma frase e não uma oração, certo? Olha de baixo. Que belo serviço você fez, Jubes Cleusa. Eu tenho o que aí? Um verbo, o verbo fazer, certo? Se eu tenho esse verbo fazer, é uma frase, não é? É uma frase verbal. E também é uma oração. Por quê? Porque eu tenho um verbo. Essa frase ela é constituída de verbo, então é uma oração. Então uma frase pode ser uma oração, mas uma oração não pode ser uma frase. Vamos lá ver o que nós temos agora? Período. Período é a frase organizada com uma ou várias orações. O período pode ser simples ou composto. Ele é simples se ele tem uma oração. Composto se ele tem mais de uma oração, ok? Então vamos lá. Tipos de período. Período simples, tá? Período simples é o quê? É aquele período formado por somente uma oração, agrupada em torno de um único verbo ou uma única locução verbal. Quando isso ocorre, o período é denominado oração absoluta. Então, quando existe uma oração, um período simples, nós temos uma oração absoluta, porque temos um verbo. Se nós temos um verbo, nós temos uma oração absoluta. Por quê? Nós temos todo um agrupamento, né? Olha lá, o período simples é formado por somente uma oração, agrupada em torno de um único verbo ou de uma única locução verbal. Então, se nós temos um verbo, nós temos uma oração. Se nós temos uma oração, nós temos uma oração absoluta. Uma forte chuva pegou-nos na volta da festa. Então, nós temos verbo? Temos. Quem é o verbo? Qual é o verbo daí? É o verbo pegar. Olha lá. Pegou-nos na volta à festa. Então, nós temos o quê? Um verbo. Nós temos uma oração. Certo? Então, nós temos um período simples. Ok? Período composto. O período composto é formado por mais de uma oração. Composto, mais de uma, lembra? Nesse caso, a quantidade de orações é sujeita ao número de verbos ou locuções verbais. Então, eu tenho 2 verbos, eu tenho 2 orações, eu tenho 3 verbos, 3 orações, 4 verbos, 4 orações, e assim vai. E aí, se eu tenho mais de um verbo, mais de uma oração, eu tenho o quê? Um período composto. Então, essas orações, elas poderão ou não possuir um elemento de ligação. O que é um elemento de ligação? É um conectivo. Em alguns momentos, esse conectivo ele pode ser uma conjunção. Lembra das conjunções? Vocês acabaram de estudar? Lembra? Então, vai começar a entrar aí agora, tá? Então, vamos lá. Não possui um elemento de ligação, isto é, um conectivo entre eles, tá? Entre elas. Quando saímos, vírgula, nós temos uma vírgula, nós temos uma pausa. Já era tarde e não havia ninguém na rua. Então, nós temos aí, quando saímos, vírgula, já era tarde e, olha esse E, é um conectivo ou uma conjunção, né? E não havia ninguém na rua. Então, nós temos aí um período composto. Por que nós temos um período composto? Nós temos saímos, que é o verbo sair, nós temos o verbo era ali, o era, o verbo ser. Nós temos o verbo haver, ou havia ali, Então, nós temos 3 verbos, 3 orações, ok? 3 verbos, 3 orações. Então, se nós temos 3 orações, nós temos um período composto, ok? Entenderam? Vamos lá. Tipos de oração. Sempre tem uma classificação, né? Língua portuguesa é isso, sempre tem alguma coisinha, né? Então, vamos falar sobre os tipos de orações. Nós vimos que nós temos o período simples e composto. Então, nós temos os tipos de orações. Cada oração está dentro de um período composto. Os tipos de orações aí estão dentro do período composto, ok? Oração coordenada é um tipo. A oração coordenada é a oração que se junta a uma ou outra de modo que ambas se mantenham independentes, ou seja, as orações coordenadas, elas são sintaticamente independentes, elas não dependem de nada. Se eu posso colocar um ponto final ali que elas vão estar, ou seja, elas têm assim, sujeito e predicado.
Então, elas são completinhas, sintaticamente falando, elas são completinhas, sujeito e predicado. Então, tem o sujeito, dentro do predicado vai ter o verbo transitivo, vai ter o complemento desse verbo, que é um objeto, nós podemos ter até os adjuntos adverbiais, nós vamos ter ela completa, ok? Então, sujeito e predicado. Então, vamos lá ver o que está escrito ali. As orações coordenadas possuem dependência sintática, equivalem a orações absolutas dos períodos simples, tá? Então, como saber que é uma oração coordenada? Olha lá, nosso exemplo que nós temos aí. Estudei o assunto. Nós temos uma vírgula ali, não temos? Então, ela pode ser separada. Lembra que lá as orações no período elas poderiam ser separadas por vírgulas ou conectivos? Então, nós vamos entrar aí, ó. Então, aí nós temos vírgula, certo? Estudei o assunto. Esse estudei o assunto, eu poderia colocar um ponto final no lugar daquela vírgula lá e separar do restante daquelas outras orações, daquele outro período, que não iria dar problema. Por quê? Estudei o assunto. Se vocês vão repararem, nós temos ela completinha. Nós temos sujeito e predicado ali, olha lá. Estudei o assunto. Quem que estudou o assunto aí? Não é eu? Não é a primeira pessoa? Eu? Então, nós temos sujeito, nós temos um sujeito oculto aí, desinencial, elíptico, né? Então, nós temos um sujeito, ele está oculto aí. Então, é o eu. Aí, nós temos estudei, ó, estudei o assunto, nós temos o predicado, nós temos um verbo aí, né? E esse é um verbo transitivo direto, ó, estudei o assunto, objeto direto. Então, nós temos ela sintaticamente completa, ok? Ela tem sentido. Se eu colocar um ponto final ali, vocês vão ver que ela tem sentido. Olha lá, listei os itens principais, é a mesma coisa. Eu posso separar, eu estudei o assunto, fica a primeira oração. Segunda oração, listei os itens principais. Vocês vão reparar que ela tem sujeito e predicado também. Poderíamos colocar um ponto final ali, colocar como segunda oração na parte de baixo. Elaborei um texto também sintaticamente completa, ela tem sujeito e predicado, ela tem verbo, tem objeto direto, né? Então, elas estão só sendo ligadas aí. Nós tiramos o ponto final, juntamos todas as orações. Em vez de colocar assim, ó, estudei o assunto, letra A, letra B, listei os itens principais, ponto, letra C. Elaborei um texto, D, C. Então, nós temos as três, A, B e C. Mas eu quero juntar as três num período só. Vamos juntar num período só? Então, aí eu vou colocar vírgula e conectivos. Por isso, uma oração coordenada. Ela é coordenada porque ela é sintaticamente completa. Ela não precisa das outras orações para fazer sentido. Ao contrário da oração subordinada. Oração subordinada, ela depende da outra oração para estar sintaticamente completa. Então, ela precisa da outra, certo? Oração subordinada é a oração que se junta a uma outra, chamada de oração principal. Então, na oração subordinada, nós temos a oração principal e nós temos a oração subordinada, porque uma precisa da outra lá. É a oração que se junta uma à outra, chamada de oração principal, de modo que seja dependente dela. Então, uma depende da outra. Olha ali, ó, primeira oração, oração principal. Segunda oração, oração subordinada. Essa oração é subordinada porque ela depende da oração principal. Ela está dando o quê? Um complemento à oração principal. Olha lá, o professor pediu. Pediu? Pediu o quê? Não ficou estranho? Sintaticamente, ela está pedindo um complemento, que o complemento está lá na segunda oração. Ó, o professor pediu. O complemento daquele verbo, ele está lá, ó, na segunda oração. Toda a segunda oração é o complemento daquele verbo, tá? Então, ó, o professor pediu o quê? Que os alunos fizessem silêncio. Então, uma precisa da outra para sobreviver. Vamos dizer assim, né? Sintaticamente, uma precisa da outra. Elas são dependentes uma da outra. Então, nós temos a oração principal na subordinada e a oração subordinada, ok? Então, primeira oração, segunda oração. Nem sempre vem nessa sequência, primeira oração, segunda oração, ou seja, oração principal e oração subordinada. Pode vir oração subordinada na frente e a principal atrás. Não tem essa regrinha, mas é assim, a oração subordinada vai depender da outra para sintaticamente sobreviver, né? Ela é dependente, tá? Então, reparou, ó, o professor pediu
Pediu o quê? Olha lá, a resposta está na segunda oração. Essa segunda oração é uma oração subordinada, certo? Então, uma depende da outra. Então, é isso. Existem os dois tipos de oração. Oração coordenada e oração subordinada. Dentro da oração coordenada, existe mais uma classificação. E dentro da oração subordinada também existe mais uma classificação. Que vocês vão ver mais pra frente. Ok? Tá tudo certinho? Então, é isso, pessoal.